Fala galera, beleza? Eu sou Eduarda Toledo e esse é mais um episódio do Todos por Um. Na semana retrasada, a gente lançou a nova série do Todos por Um sobre o tema Vivendo o Seu Chamado. No primeiro episódio, a gente conversou com o Neia sobre as etapas que fazem parte do processo de convocação do Senhor nas nossas vidas. Vocês lembram que a gente parou na quinta etapa, o envio? Então, hoje a gente vai falar exclusivamente sobre ela. E para conversar comigo sobre esse assunto, esclarecer as dúvidas sobre isso, nós convidamos ele, acadêmico de optometria, empresário, casado, pai, líder da Regional 3, Valdir Almeida. Oi Duda, oi pessoal, para mim é um prazer poder estar aqui nessa noite, nós comentar algo sobre o Reino de Deus, sobre um tema tão importante, que eu acho que é tão evidente hoje na nossa juventude a necessidade de entender mais sobre esse tema aí, e com certeza vai ser um prazer, nós vamos ser edificados. Na sua última aparição, Jesus deixou uma ordem para os seus discípulos e para todo mundo que decidisse seguir ele. A grande comissão revela o chamado central, universal de todo cristão, fazer discípulos. Depois que a gente entende isso, a gente precisa buscar saber duas coisas. Quais ferramentas a gente vai usar para pregar a palavra e onde o Senhor quer nos enviar. E é justamente esse onde que tira o sono de muita gente. Mas quer saber de uma coisa? Se a gente parar para analisar a nossa mala com mais cuidado, a gente vai entender para qual destino o Senhor quer nos levar. Valdir, Valdir, em um vídeo, o Douglas Gonçalves, ele dá um exemplo muito legal assim. Ele fala sobre uma mãe que está preparando a mala para seus dois filhos. Um vai para uma região extremamente fria e outro para uma região extremamente quente. E aí as suas malas, revelam o seu destino. E se eles trocassem elas por acaso no meio do caminho, eles com certeza iriam morrer, digamos assim, no lugar certo, mas com a bagagem errada. E ele fala que a mesma coisa acontece com Deus em relação ao que Ele colocou na nossa mala para essa viagem aqui para a Terra. O que Ele colocou revela onde Ele quer nos usar. E esse onde, galera, não significa necessariamente um país ou uma nação, mas também um grupo de pessoas, uma tribo. Afinal, pensa comigo, se todo mundo fosse para a África, por exemplo, quem iria ganhar os universitários aqui no Brasil? Valdir, concorda então que nossas habilidades elas foram depositadas por Deus para Ele nos usar em áreas específicas? Eu acredito que sim, Duda. Inclusive a Bíblia ela nos dá vários exemplos de pessoas que foram usadas por Deus em áreas específicas. Eu me lembro de Êxodo 31, que é um exemplo muito claro, onde Deus ele chama Bezalel, o capacita com o Espírito Santo, com conhecimento e com habilidade. E mais para frente um pouquinho nós vimos essa habilidade que ele tinha de trabalhar com prata e ouro ser usado na construção dos móveis do tabernáculo. Então eu acredito que toda a nossa habilidade que nós temos, ela tem um propósito para isso. Então ele já nos criou, já nos projetou para uma finalidade. O que a gente tem às vezes dificuldade de entender é a questão do chamado, do propósito, da habilidade, o que nós vamos usar em cada lugar. Então nós entendemos às vezes que Deus ele quer nos usar na igreja, com os nossos dons ministeriais, espirituais, no ministério, e com as nossas habilidades na nossa vida secular. Mas para aquele que acredita no sacrifício da cruz, decide uma caminhada com Cristo, não existe vida secular. Nós somos uma coisa só. Então tudo aquilo que nós carregamos tem que convergir para um objetivo só, que é a questão do reino de Deus. Quando o assunto é chamado, surgem muitas dúvidas com a galera. Aquele famoso, será que Deus está me enviando para lá? Será que não é coisa da minha cabeça? E pensando sobre isso, eu lembrei da história de Pedro com o centurião Cornélio, em que o Senhor ele dá uma visão para Pedro para construir nele o entendimento necessário para que futuramente ele pudesse pregar aos gentios na casa de Cornélio e em toda parte. Então ele confirma primeiro, digamos assim, no coração de Pedro essa vontade antes de enviar ele. O Senhor, ele realmente se comunica de forma clara com a gente, onde ele quer nos usar. A gente precisa ficar assim desesperado, tentando decifrar sinais por aí. Eu acho que se Deus fosse nos comunicar de uma forma tão clara assim e objetiva, isso iria nos assustar. Então, às vezes nós não temos aquela dimensão, aquela noção de onde Deus quer nos levar. Conforme nós vamos caminhando,
Deus vai nos mostrando. É aquela questão de dirigir um dia de neblina, né? Vamos dizer assim. Conforme você vai andando, você vai enxergando. Cada metro que você anda é um metro a mais que você vê. Foi assim com Abraão, né? Deus deu uma ordem para ele, existia uma promessa, mas ele precisava, conforme ele ia caminhando, Deus ia mostrando, né, no decorrer da caminhada ali. Eu acho que nós precisamos estar em movimento, ativos. Então, quando nós estamos ativos, sim, Deus ele vai nos direcionando, vai nos mostrando, mas não acredito que tenha assim uma forma muito clara, muito objetiva, que isso iria dificultar até. Se eu fosse na minha adolescência, se Deus me mostrasse tudo que eu teria que passar até hoje, com certeza eu teria abrido mão, né? Devido a essa questão de nós nos achar talvez até incapaz, né? Muitas vezes. Depois que a gente entende onde o Senhor quer nos usar, né, dessa forma então que não é tão objetiva, mas é uma construção, né, que Ele faz em nós, algumas pessoas podem querer dar aquela forcinha para Deus, aquela mãozinha e na ânsia de querer viver seu chamado, querer fazer as coisas da sua maneira. E isso é um erro, né? Mas na Bíblia fala várias histórias de pessoas que o Senhor chamou, mas que foram viver as suas promessas um tempo depois, não foi imediatamente. Esse tempo que nos separa da promessa, ele é algo projetado pelo Senhor para gerar em nós maturidade ou ele é só consequência, vamos supor, de erros, de pecados que a gente cometeu e atrasaram os planos? A pergunta é difícil, mas eu entendo que sim, que os nossos erros eles causam na nossa vida, nós deixamos de viver aquilo que Deus projetou para nós, né, em consequência desses erros. Mas eu vejo que quando nós vamos usar um GPS, um exemplo, nós colocamos um destino, ele nos mostra um caminho. Quando nós nos desviamos desse caminho, aparece uma mensagem recalculando rota. Não é que nós não podemos chegar no objetivo, mas nós perdemos um tempo e esse tempo nós não recuperamos, né? Nossos erros causam isso, né? Uma perda de tempo. Mas com certeza esse processo é uma forma de Deus trabalhar na nossa vida, nos preparar para algo maior que está lá na frente. É importante nós entender que em Provérbios tem um texto que fala que o sábio, ele sabe o tempo e o modo de agir. Então, nesse tempo que nós estamos hoje, Deus quer nos usar de alguma forma. O mais importante é nós saber hoje o que Deus quer de nós, né? Mas com certeza esse processo é um processo de amadurecimento e é muito necessário sim para a nossa vida espiritual. Bom, se por um lado tem o pessoal assim ligado no 220, que quer fazer tudo logo, tem também o pessoal que está escondendo o dom que o Senhor deu para eles, né? A parábola dos talentos fala sobre isso, né? Sobre o perigo de nós enterrarmos o chamado que o Senhor tem para nossa vida, que pode vir de um lugar de insegurança, em que a gente acredita, né, que o fazer vem de nós, ou também por preguiça, o famoso depois eu faço, Deus. E às vezes a gente pode fazer isso sem nem estar percebendo. Por exemplo, o Senhor disse que vai me usar, sei lá, para louvar. Aí eu fico esperando só quando os convites surgirem para eu viver meu chamado. Mas na verdade o chamado já é o nosso processo de preparação, o tempo que eu gasto, né, buscando o Senhor para viver esse chamado mais intensamente, digamos assim. Como que a gente consegue então identificar o que cabe a nós fazer e o que é só para o Senhor? Bom, eu entendo que Deus ele colocou dentro de nós um desejo por algo, né? Quando nós realmente cremos nisso, nós acreditamos nisso, todas as nossas forças, as nossas atitudes, nós vamos concentrar para que esse propósito venha a se cumprir. Então eu entendo que tudo que é possível nós fazer, nós devemos fazer. Quando nós acreditamos realmente em um propósito, em algo que Deus nos prometeu. Então nós vamos estudar, né, algo que tem a ver com aquilo, nós vamos ler algo que tem a ver com aquilo, né, nós vamos nos relacionar com pessoas. Então acho que a questão da fé, de você crer, né, é muito importante. Então tudo que tiver à mão para nós fazer, nós devemos fazer. Deus ele lança um desejo e ele age em outra esfera sobrenatural. Ele vai abrindo as portas para nós, né, onde nós não podemos abrir, mas com certeza nós temos uma responsabilidade grande, sim, e a única pessoa que pode impedir uma promessa de Deus na nossa vida somos nós mesmos, né? Bom, gente, chegamos ao fim desse episódio. Eu espero muito que esse vídeo tenha impulsionado vocês para o seu chamado. Se você estiver assistindo ele pelo YouTube, aproveita agora para se inscrever no canal da curte, comenta, compartilha nos seus stories, tá bom?
Valdir, muito obrigada pelo tempo que tu passou com a gente, por todas essas dicas, todo esse conhecimento. Se despede aí da galera. Bom, então eu só tenho a agradecer, Duda. Obrigado a você, né? Obrigado a toda a equipe aí. Né? O sentimento que fica é um sentimento de gratidão a Deus por poder fazer parte nesse tempo, né? Desse modo que Deus está nos usando, né? Então fica aí o nosso... Para encerrar eu sou péssimo, cara. Eu sou ruim em quase tudo, mas o final é horrível para mim. Vamos lá. No final agora vai trancar o negócio, só falta, né, cara? Como é que encerrou? Eu falei pra se despedir da galera. Você vai aparecer esse forte tudo, cara. Tá bom. Ele vai... Não vai me sacanear, cara. Peraí. Tá. Bom, o sentimento é de gratidão. Obrigado, Duda. Obrigado a você. Não, como é que tu fez, gente? O sentimento que fica é de gratidão, então, Duda. Muito obrigado a você. A família 1, muito obrigado. Que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Eu acho que foi um momento bom. São assuntos importantes que nós devemos trazer à tona, né? E falar sempre sobre isso, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a Deus de fazer parte dessa família 1. E muito grato a Deus por, nesse tempo, Deus estar me usando dessa forma. Quero deixar um último versículo para a galera que está assistindo aí. Tanto querer quanto efetuar. Está escrito lá em Filipenses. Vem do nosso Deus. Se Deus nos mostrou algo, é porque Ele quer nos dar. Amém? Deus abençoe a todos. Então, galera, é isso. Siga nas redes sociais, vai estar aqui embaixo, tá bom? E ó, spoiler do próximo vídeo. A gente vai falar sobre os inimigos do seu chamado. Até lá, tchau!